boletim está informado aí, João capítulo 15, verso 11, mas é João capítulo 15, verso 7. No 11 eu já falei. Então vamos ler juntos, irmãos, esse versículo. Mais uma vez estamos aqui falando, sem mim nada podeis fazer. O núcleo desse capítulo 15 de João é esta frase, do final do verso 5. Sem mim nada podeis fazer. Nós já vimos que não podemos ter uma vida frutífera sem Jesus. Já vimos que não teremos uma verdadeira felicidade no verso 11. E hoje nós vamos meditar nesse versículo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vamos dizer juntos? Se ouvirdes a minha palavra, vamos dizer juntos, bem direitinho, vamos lá. Nas minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vamos ouvir mais uma canção, um hino de oração, lá em Romanos capítulo 11. Ouça essa canção que é uma adoração ao Senhor.
a lufa-lufa da vida, o corre-corre de cada dia, a nossa agenda lotada, as múltiplas ocupações, os muitos afazeres, consomem todos os nossos momentos. E por isso nós dizemos, não tenho tempo para a oração. Esta noite, irmãos, baseado nesse versículo 7 de João 15, nós queremos falar sobre o poder da oração. Essa oração que tem sido negligenciada por muitos de nós. Mas Jesus Cristo diz, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Só com Jesus, irmãos, é que nós teremos vitórias neste mundo. Só Jesus pode nos libertar de tudo aquilo que está nos oprimindo, de tudo aquilo que está impedindo de nós termos uma verdadeira comunhão com Ele. Só Jesus, irmãos, pode resolver o nosso problema, seja qual for o seu problema. Li de um jovem muito rico, seu pai, dono de petróleo, de muito petróleo lá no Texas. Este jovem estava enlouquecendo, tinha uma namorada muito bonita, morava numa mansão que o andar superior era só para ele, 2 quartos, 2 banheiros, tudo que aquele jovem gostava de ter, ele possuía. O dinheiro não era problema para a vida daquele jovem. Mas aquele jovem estava ficando louco. Aquele jovem estava passando por um problema muito sério. Foi ao seu pai. Disse, pai, me ajude. Pai, eu estou sofrendo. Mas o pai daquele rapaz era um alcoólatra. E tinha o coração vazio como o filho. Mas aquele pai disse para ele, você é um rapaz que tem tudo, e ainda assim se sente deprimido? Você deve estar usando drogas. A mãe daquele rapaz que era evangélica, disse, meu filho não está usando drogas. Ele deve ter um problema muito sério, um tumor na sua cabeça ou algo parecido. Mas eu não admito que meu filho esteja usando drogas. E ficou nisso. Certo dia, este jovem, então, decidiu ir a uma igreja. Um culto muito emocionante. Um culto que, de fato, encheu a alma daquele jovem. E quando terminou o sermão, várias pessoas foram à frente e aquele jovem foi. E ele falou para o pastor da igreja, pastor, será que o senhor pode ajudar-me? Estou a ponto de enlouquecer e não sei o que é que está errado comigo. O pastor disse para ele, meu filho, você é um bom rapaz. Isso vai passar. Preencha essa ficha. Tudo que o pai podia dar àquele filho era dinheiro, bens materiais. E ele procurou uma igreja e o pastor pediu que ele preenchesse uma ficha. Mas ele lembrou-se das palavras de sua mãe que dizia que ele devia ter uma enfermidade. Então resolveu ir a um médico, psiquiatra. O médico o examinou. Não encontrou nenhum problema físico na vida daquele jovem. Ele foi submetido a vários testes psicológicos.
E então resolveram internar aquele jovem no hospital psiquiátrico. O médico disse para ele: você está um pouco deprimido, e eu vou lhe dar alguns tranquilizantes, alguns comprimidos que vai resolver o seu problema. Deu-lhe 4 tranquilizantes. Ele tomou, e de 4 em 4 horas ele tinha de repetir aqueles 4 comprimidos. E isso foi o fim daquele jovem, quase o fim. Aquele jovem ficou cheio de torpor. Aquele jovem perdeu o sentido da realidade. Aquele jovem já não tinha mais esperança de vida. Ele estava totalmente deslocado. O médico disse que ele tinha um colapso nervoso. Mas o problema daquele jovem era um colapso pecaminoso. E num dia de lucidez, aquele jovem, que já fazia mais de um mês que estava naquele hospital, em um momento de lucidez, ele orou ao Senhor e disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me liberta desta situação. E ele, entre lágrimas, soluçava e clamava ao Senhor: Jesus, tenha misericórdia de mim. Ele fez uma oração, irmãos, não dentro dos ditames das nossas orações, mas ele abriu o seu coração, ele desabrochou o seu coração, desabafou diante de Deus, clamando por misericórdia. E de repente, irmãos, ele ouviu uma voz interior, dizendo para ele: agora, meu filho, você será um servo meu. Você será um ministro da palavra de Deus. Você vai pregar a minha palavra para esta geração. Ele ouviu uma voz interna, falando isso para ele. E aquele jovem melhorou. O médico, vindo lhe visitar, como de costume, perguntou: como você está? Ele disse: agora estou bem melhor. Por que você acha que está bem melhor? Ele respondeu: porque ontem eu conversei com Deus. O médico cético fingiu as sobrancelhas e disse: ah, bom. Mas, ao passar dos dias, o médico contemplou que aquele jovem estava totalmente modificado. Ele agora estava mostrando no seu semblante algo de diferente. E então, teve de dar alta àquele jovem. E aquele jovem, irmão, se tornou um pregador do Evangelho. Por uma oração que ele fez, no meio de um sofrimento muito grande, lá no recinto de um asilo para psiquiatras, para pessoas que estavam sofrendo da mente, ele clamou ao Senhor, e Deus o atendeu. Deus o atendeu. Meus queridos irmãos, Jesus não nos ensinou a pregar. Jesus não nos ensinou a cantar. Mas Jesus nos ensinou a orar. É interessante ver isso nos evangelhos. Jesus, ele vivia em constante oração. Era a prática prioritária de Jesus. O evangelista Marcos nos relata que Jesus, no seu ministério, no início do seu ministério, levantando-se de madrugada, saiu para um deserto, para um lugar deserto, para orar ao Senhor. E diz lá em Marcos
1:35, e ali orava. Mais tarde, Jesus, já na sua adolescência, ou melhor, já no meio do seu ministério, Jesus, depois de fazer uma multiplicação de pães para cerca de 5.000 pessoas, só de adultos, ele retirou, subiu a um monte para orar. Jesus, quando estava prestes a ir para a cruz do Calvário, ele retirou-se para orar. Seus apóstolos, seus discípulos que estavam com ele dormiram. Jesus os repreendeu, nem uma hora. Nem uma hora vocês podem orar comigo. Meus queridos irmãos, eis a razão de nós não termos poder. Eis a razão de muitas vezes não sermos abençoados. Porque nós não oramos ao Senhor, nós não conversamos com Jesus, nós dizemos não temos tempo para orar. Jesus nos deixou um modelo de oração. E esta oração era apenas de fato um modelo, porque no primeiro século os rabis, eles sempre contavam verdades, eles diziam verdades para as pessoas meditarem. Era uma mensagem que devia ser trabalhada. E essa oração modelo que Jesus deixou, a oração do Pai Nosso, é uma oração cheia de muitos ensinamentos, que Jesus queria que eles observassem, que eles decodificassem toda a mensagem que havia naquela oração modelo. Durante alguns meses, às quartas-feiras aqui, nós estudamos as implicações doutrinárias desta oração. Nós precisamos orar, irmãos. Jesus tinha como hábito orar e ele nos deixou este grande exemplo. E é interessante, irmãos, que Jesus, depois de orar, ele colocava em prática o poder que ele recebia. Curava, fazia milagres. Toda sorte de milagres Jesus fazia. A oração estava de tal maneira arraigada nele, que mesmo lá na cruz, ele orou. Ele falou com o seu pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade e sim a tua. Precisamos, irmãos, colocar em prática o ministério da oração, dia a dia. Não apenas aquela oração prática, aquela oração pragmática que nós fazemos em determinados momentos, antes de orar, quando vamos dormir, em outras ocasiões, às vezes, orações apenas mecânicas. Mas nós precisamos de colocar tempo na nossa vida para orarmos ao nosso Deus. E nós precisamos, irmãos, pagar o preço da oração para podermos resgatar almas para Cristo. Este é o nosso lema deste ano. Mas nós temos de pagar este preço da oração. Não adianta apenas as estratégias que nós colocarmos para a igreja. É preciso que o pastor Soares, o pastor Josué, os presbíteros dessa igreja, a liderança dessa igreja, cada membro dessa igreja, aquelas irmãs que têm o dom de intercessão, paguemos o preço da oração, irmãos, para podermos resgatar almas para Cristo. Os apóstolos, os discípulos chegaram para Jesus Cristo e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. É interessante, irmãos. Os apóstolos não sabiam orar. Os discípulos de Jesus não sabiam orar. Talvez depois de muitos problemas, de quebrarem a cabeça com muitos problemas, agora eles foram a Jesus e disseram: ensina-nos a orar. E o segredo da oração, irmãos, é orar e obedecer. É orar ao Senhor, é pedir orientação a Ele.
é pedir que Ele dirija a nossa vida e obedecê-lo. Precisamos fazer como os apóstolos, nós não somos diferentes deles. Nós temos os nossos problemas, muitas vezes nós só recorremos a Jesus Cristo em última instância. Mas nós não devemos fazer de Jesus um pronto-socorro de emergência. Quando nós estamos numa dificuldade, num problema de saúde, corremos para as emergências. E muita gente faz de Jesus apenas um ponto-socorro. Quando está numa dificuldade, corre para Ele, clamando a Ele. Não, irmãos, nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia a oração. Nós precisamos aprender a perseverar na oração. Um compromisso de orar sempre. Perseverar, dedicar tempo. É colocar tempo na nossa vida, na nossa agenda de oração. Não é apenas ter um dia de oração, mas é diariamente nós estamos orando ao Senhor. É preciso, irmão, nós tomarmos essa atitude, se nós queremos resgatar almas para Cristo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nós precisamos estar ligados à videira. Nós precisamos estar juntos dele. Não apenas perto dele, mas ligado a ele. E é preciso que nós deixemos que a palavra dele esteja em nós. É preciso estar bebendo da palavra de Deus diariamente. A palavra dele é ele falando com nós, para em reciprocidade nós falarmos com ele através da oração. E a promessa dele é, se a palavra dele permanecer em nós, nós permanecermos nele, nós pediremos o que quisermos e tudo nos será feito. Então é preciso perseverar em oração. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, diz: orai sem cessar. O apóstolo aí estava sugerindo orações coletivas. Ele estava sugerindo que nós nos ajuntássemos para cantar, para orar a esse Deus maravilhoso. Essa oração que foi cantada aqui, essa canção de louvor, ó profundidade das riquezas, sabedoria de Deus. Nós precisamos estar sempre ligados a Ele. Nós precisamos nos quebrantar diante dEle. Nós precisamos estar, de fato, debaixo da mão dEle, para que Ele nos conduza neste mundo. Devemos clamar a esse Jesus. Precisamos, irmãos, de ter uma íntima comunhão com Deus. No Evangelho de Lucas, irmãos, existem duas parábolas, no capítulo 11 e no capítulo 18, que falam de oração. E uma dessas parábolas fala de uma viúva que foi perseverante. O juiz era iníquo. O juiz não tinha o temor de Deus. Mas aquela viúva foi perseverante no seu pedido. E Jesus contou essa parábola para que nós aprendamos que Ele não é um juiz iníquo, Ele é um Pai, Ele usa de misericórdia, Ele nos perdoa, Ele olha com amor para nós, mas Ele quer que nós tenhamos perseverança. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Alguém pode até dizer, argumentar, nós não precisamos orar tanto, porque Ele sabe as nossas necessidades. Sim, Ele sabe as nossas necessidades, mas Ele quer que nós oremos, que nós clamemos a Ele, que nós nos humilhemos diante dEle. E o apóstolo São Paulo nos dá esse conselho: orai sem cessar. É uma experiência gratificante, irmãos, levar tudo a Deus em oração. Tudo a Deus em oração.
nós cantamos aqui, falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação, é porque não levamos tudo a Deus em oração. Alguém aqui está angustiado, alguém está passando por problemas, sejam eles quais forem. Você está com falta de gozo, com falta de prazer. Nós já pregamos aqui no versículo 11. Levemos tudo a Ele em oração. O seu coração está dorido. Você está com falta de paz, com falta de prazer, de consolação. Vamos a Ele em oração. Precisamos, irmãos, fazer dieta de oração. O livro de Atos é um livro precioso. O livro de Atos fala da experiência, das práticas da igreja primitiva. E a igreja primitiva, ela perseverava em oração, na palavra, mas também na oração. Era uma igreja que orava e deixou para nós este exemplo. E lá no capítulo 5, no verso 42, porque eles tinham uma vida assim, de leitura da palavra de Deus, de comunhão nas casas, e uma vida de oração, lá diz, e acrescentava o Senhor diariamente todos aqueles que iam sendo salvos, almas resgatadas, porque a igreja estava orando. Nós nos submetemos a dietas para emagrecer, nós fazemos exercícios para que a nossa compleição física fique em forma, nós controlamos o nosso colesterol, deixamos de comer algumas coisas para termos o colesterol bom, o açúcar no sangue também nós controlamos. Então precisamos, irmãos, fazer uma dieta para orar mais. Eis o segredo, irmãos, de muitos de nós não sermos vitoriosos. Precisamos de uma dieta de oração para não cair em tentação. Precisamos de uma dieta de oração para sermos fortalecidos pelo poder de Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O apóstolo São Paulo em Efésios, no capítulo 6, no verso 18, ele diz assim: orai no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Orai em Espírito, irmãos. E orar em Espírito você pode orar em qualquer ocasião, em qualquer local em que você se encontrar. Nós podemos orar em Espírito. Falta de tempo, irmãos, não pode ser desculpa para nós não orarmos. Busquemos, sim, irmãos, uma dieta que engorde o tempo de oração na nossa vida, para que nós não emagreçamos espiritualmente. Essa dieta é o contrário, é para a gente engordar e não ter apatia espiritual. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Maravilhosa essa promessa de Jesus. Vos será feito. Se as minhas palavras permanecerem em vós, se vós permanecereis em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você tem obtido resposta de oração? Você tem orado constantemente ao Senhor? Será que Deus não cumpre com as suas promessas? O erro está em Deus ou está em nós? Nós temos colocado Deus em prioridade na nossa vida, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Por que, irmãos, nós não temos resposta de oração? Eu me lembro, eu era jovem, fiz o primeiro curso de Bíblia com um missionário canadense. Ele morava aqui na Francisco Sá. Eu morava lá no Monte Castelo, a gente ia ter aula com eles lá na Senador Pompeu. E uma vez ele nos contou que ele orou 10 anos pela conversão do seu pai. E um dia ele estava muito alegre e nos disse: olha, eu recebi uma informação que meu pai se converteu. Fazia 10 anos que eu orava por ele. Meus irmãos, é o tempo de Deus, é o kairós de Deus. Às vezes nós somos apressados, às vezes nós somos irreverentes, às vezes nós estamos dizendo a Deus: eu quero isto, eu quero agora, e diz a maneira de como você quer. O que é que você quer? Um carro importado do último ano. O senhor é pai, eu sou seu filho, então eu mereço, eu determino que o senhor me dê. Isso é uma afronta a Deus. Nós devemos, irmãos, nos quebrantar diante dele. Aquele jovem de que lhes falei aqui, iniciando essa mensagem, ele tinha tudo, estava enlouquecendo. Ele pediu a Deus, Deus o atendeu imediatamente, mas às vezes Deus demora a nos responder. É no tempo dele, irmãos, é no tempo dele. Nós não podemos perder as esperanças. Não podemos perder as esperanças como aquela viúva que clamava e o juiz não a atendia, mas um dia o juiz disse: eu vou atender a esta mulher, porque ela está me importunando demais. Mas o nosso Deus, Ele está sempre atento para as nossas orações. Meus irmãos, Deus não espera de nós uma fé grande. Disse Hudson Taylor, foi missionário na Índia. Ele disse que Deus não espera de nós uma fé grande. Deus espera que tenhamos fé num grande Deus, nessa profundidade das riquezas, sabedoria de Deus que foi cantado aqui. Nós devemos estar sempre apelando para um Deus grande, porque a nossa fé é pequena. Jesus sabia disso. Se a vossa fé fosse como um grão de mostarda, vocês diriam que esse monte saísse daqui para lá e aconteceria. Ele sabe que a nossa fé é pequena, mas o nosso Deus é grande. E é nesse Deus que criou a natureza, que criou os céus, a terra e tudo quanto neles existe. É nesse Deus que nós devemos crer. Ele é grande e Ele pode nos atender. A fé é poderosa. A fé tem muito poder, irmãos. Não confiemos em nós mesmos, mas confiemos neste Jesus que pode nos dar grandes coisas, se nós tivermos fé nele. Como é que está a sua vida de oração? Você não tem tempo para orar? É bom que questionemos isto, irmãos. É bom que nós pensemos o porquê da nossa vida não ser uma vida melhor. Precisamos repensar. Tudo depende da oração. Jesus Cristo, em todo o seu ministério, Ele praticava oração de madrugada, de manhã, à tarde, de noite. Ele estava sempre orando. Nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e nos quebrantar, chorar diante de Deus. Quando o povo de Deus ora, a terra treme. É o poder da oração. Nós lemos aqui devocionalmente, capítulo 4 de Atos, e o versículo 31 diz que a terra tremeu,
as portas se abriram. Quando o povo de Deus ora, há poder, o poder de Deus se manifesta. Se nós não estamos fazendo isso acontecer, irmãos, é porque nós não estamos em uma vida de íntima comunhão com Deus. Apóstolos presos, mas a igreja reunida em casa orando, e Deus socorreu a Pedro, as portas se abriram, e ele saiu. É assim que acontece, irmãos. A oração tem poder. Agora, para que isto aconteça, para que isso seja uma realidade na nossa vida, é preciso que nós estejamos em Cristo, porque sem Ele, nós nada podemos fazer. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Que Deus nos abençoe. Amém.